Fala, meus semideuses, meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos aqui na Colina Meu Sangue. Como muitos já sabem, Rick Riordan está no comando da produção da série da Disney Plus sobre Percy Jackson. Diante disso, decidimos fazer uma sugestão de elenco para Percy Jackson e os Olimpianos. Já fizemos a primeira parte desse vídeo, trazendo atores e atrizes que poderiam interpretar nosso elenco formado por crianças e pré-adolescentes. Vou deixar aqui nos cards esse vídeo e também vou deixar os vídeos sobre tudo que já sabemos sobre a série da Disney Plus. Não se esqueça de dar uma passada lá para conferir tudo que já sabemos até agora. Dessa vez, continuando com a brincadeira de escolher um elenco para fazer a série, decidimos trazer um elenco adulto que poderia se encaixar demais com os nossos queridos deuses do Olimpo. Embora a gente tenha um elenco conhecido e renomado, não temos ideia de como vai ser a escolha do cast. Com relação às crianças, acredito que deve ser um elenco mais desconhecido. Com relação aos adultos, não tenho ideia, afinal, o próprio filme trouxe um elenco de peso e com a carreira e tanto, hein? Então, querem saber mais qual seria o meu elenco dos deuses? Vem comigo então! Todos sabemos quantos conflitos já ocorreram entre fãs de diversas sagas, simplesmente pela escolha de atores que não se enquadram nas características físicas dos personagens nos livros. E com Percy Jackson não foi diferente, todos ficamos chocados, em primeiro lugar, com a idade dos personagens, gente. Era por ter colocado as crianças de 11 anos. O ator principal de Percy Jackson, Logan Lerman, ele estava com 18 anos e um ladrão de raios. Não dá, né? Nos incomodamos até com a cor do cabelo de Annabeth e aparência de Clarice nem se fala, né? Mas o que me incomoda mais é você não ter deixado o seu like ainda, meu caro semideus. Damos um duro danado criando um roteiro toda semana e você esquece de deixar esse like. Corre então, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente lançar. Então, meus semideuses, trouxemos alguns atores que, para a gente, formariam um elenco perfeito para essa série da Disney. E claro, não pensamos de forma aleatória. Vamos pelas características do personagem de acordo com o livro, e não pela mitologia em si. Sempre bom lembrar que estamos trazendo aqui a nossa opinião, e vocês são livres para dizer aqui nos comentários quem vocês colocariam no elenco se fossem responsáveis pelo cast. Agora sim, vemos sempre tudo começar pelos três grandes. Vamos fazer diferente hoje. Vamos começar por uma das três grandes deusas do Olimpo. Hoje, a última será a primeira. Muitos que só leram o Ladrão de Raios podem não ter percebido, mas a nossa pequena grande deusa Hestia aparece no primeiro livro. Sendo uma garota por volta dos seus 9 anos, com cabelo castanho cinzento, Hestia usa um vestido simples marrom e um lenço sobre sua cabeça. Seus olhos são vermelhos, ocupados por fogo, mas um fogo aconchegante e quente. Pensando nisso, ela poderia ser representada muito bem por Brooklyn Prince, que já ganhou o prêmio de melhor jovem atriz. É conhecida por fazer Hilde Lysiak em Home Birth Dark. Mooney em Projeto Flórida. E Flora no filme Os Órfãos. Ela poderia muito bem aparecer ali ao redor da fogueira, mas duvido muito que dessa vez só Percy irá notar ela. Com o rosto gordinho, nariz vermelho, cabelos encaracolados tão pretos que parecem roxos como uva vinho, e olhos azuis lacrimejantes injetados de sangue por tanto beber, temos Dionísio. Dionísio veste camisas havaianas com estampa de tigre e é descrito por Percy como um querubim que cresceu em um trailer. E nada melhor para a escolha do nosso deus do vinho e das festas do que Jack Black. Fala sério, o cara parece que nasceu para interpretar o nosso diretor do acampamento. Conhecido por ensinar em filmes de grande sucesso como King Kong, onde ele aparece fazendo um cineasta chamado Cal.
Temos sua presença também no filme lendário A Escola de Rock, que traz em sua essência uma referência ao filme Sociedade dos Poetas Mortos, agora como Dwayne Fay, interpretando um guitarrista que saiu de sua banda e foi dar aulas de música em uma escola particular, e a partir disso viu potencial em seus alunos para formar uma banda. Ele também fez outro professor em Jumanji, Bem-vindos à Selva, Professor Sheldon. E tudo isso me faz pensar em uma certa promoção para ele e acabar virando o diretor do nosso tão querido acampamento Meu Sangue. E passar seus dias jogando Pinóquio com Kiro, não é mesmo? Descrito como um homem enorme e musculoso, com atitude beligerante, ou seja, que quer guerra com todo mundo, um desdém cruel, com olhos que possuem órbitas cheias de chamas e bochechas com cicatrizes de facas. Ares é descrito por Percy como o tipo de cara que faz os lutadores profissionais saírem correndo chamando a mamãe. Veste uma camisa justa, vermelha, que ressalta os seus músculos, jeans preto, um casaco comprido de couro preto, com um facão de caça preso à puxa. Ele usa óculos vermelhos escuros presos na nuca e tinha a cara mais cruel e mais brutal que Percy já tinha visto. O achava boa pinta, porém mal. Cabelo aparado à máquina, negro como petróleo, e seu rosto era coberto por cicatrizes de suas batalhas. E para fazer nosso deus da guerra, nada melhor do que Idris Elba. Ele é muito conhecido por fazer Randall nos filmes da Marvel. Outro papel que nos faz perceber o seu potencial e desempenhar um deus bastante bélico é seu papel como Shere Khan na adaptação em live action de Mowgli, o Menino Lobo. Mowgli? They've given it a name. Should not remind you of what a grown man can do. Embora no filme a gente só ouça a voz do tigre, a entonação que foi dada ao personagem é simplesmente brilhante. A gente consegue perceber a raiva do personagem e a força do ódio simplesmente com a forma como Idris Elba decidiu conduzir as suas falas. Um vilão que também está em sua carreira e também consideramos assim muito divertido de mencionar é McCaffrey de Cats. Mesmo sendo um filme bastante criticado em vários aspectos, é muito interessante ver a condução do ator em mais um vilão na sua carreira. A gente abre um ponto aqui para falar que a Idris Elba tem uma força na voz e na forma de falar, combinaria muito com Deus. Inclusive, conseguimos até imaginar ele fazendo um Zeus doido para atacar um raio na cabeça de um semideus que passe pelo seu território. Agora, acho que já podemos falar dos três grandes. Sei que todos estão curiosos para saber quais atores eu escolhi para representá-los. Vamos lá então. Zeus é descrito como um homem muito alto, imponente, com um rosto sério e orgulhoso, mas muito bonito. Cabelos pretos na altura do ombro, uma barba bem aparada, cinza mármore e preta, como uma nuvem de tempestade. Seus olhos eram azuis como o céu, embora ficasse nevoado muito rápido quando ele se zangava. Usa um terno risca de giz azul escuro e deve ser assim provavelmente que iremos vê-lo. E nada melhor do que Joaquin Phoenix para representar esse papel. Quem só ouviu fazendo o Coringa nem imagina que ele também fez Cômodo em O Imperador. Ou até mesmo Jesus em Maria Madalena. Se ele já fez um semideus, quem aqui não acharia que ele faria um excelente Zeus? Já dá até pra imaginar ele implicando com o Percy porque o garoto entrou no avião, sendo que ele não deveria passar pelo seu território, não é mesmo? Com os cabelos pretos, uma barba preta bem aparada, um bronzeado profundo, Poseidon poderia ser muito bem representado por Bradley Cooper, conhecido por fazer Jackson Maine em Nasce Uma Estrela. Phil em Se Beber Não Case. Ou também dublar Rocket Raccoon dos Vingadores, entre outros. Ain't no thing like me, except me.
Ele, assim como o Poseidon, tem o mesmo ar de rebelde, porém precisa de um tempinho se bronzeando na praia. Após umas sessões de bronzeamento, uma cidade de couro, bermuda caqui e uma camisa marca Tommy Bahama toda estampada de coqueiros e papagaios, ele estaria com certeza pronto para entrar em cena. Sabemos que muitos torcem para que Logan Lerman volte para atuar na série da Disney como Poseidon. Porém, nós da colina achamos que ele tem uma cara muito novinha para passar a imponência que imaginamos do Deus dos Mares. Achamos que ele teria sido um Percy perfeito, mais ou menos da idade quando ele fez o filme Efeito Borboleta. Hades é descrito como um deus muito alto e imponente também. Sua pele é branca como a de albino devido ao pouco tempo que ele passa na luz do sol. Possui olhos negros intensos e cabelo comprido até a altura do ombro, bem preto mesmo. Usa mantos de seda preta e uma coroa de ouro trançado. Percy até descreve que ele parece flexível, elegante e perigoso como uma pantera. Agora, depois de eu dizer essas descrições, digo se Hades não é esse cara aqui. Keanu Reeves, conhecido por interpretar John Constantine, ele também fez Neo em Matrix. E muito mais, o currículo do cara é gigante. Tenho certeza que ele preencheria muito bem o papel. Pois então, meus semideuses, fizemos apenas esses deuses, pois são os que aparecem no primeiro livro, Percy Jackson, Ladrão de Raios, que será nossa primeira adaptação. Contudo, futuramente, nós iremos fazer a parte 2, para os demais deuses que irão aparecer nas próximas adaptações. Além disso, estamos devendo um vídeo com outros personagens que não são as crianças nem os deuses. Afinal, ainda não falamos de algumas pessoas que são importantes no primeiro livro. Já até selecionamos eles, por isso reitero meu pedido de ativar o sininho, para sempre que lançarmos um vídeo vocês serem notificados. Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço. Fui!